assim, é se preparar. Porque senão, igual você falou, vira só sonho. Ah, qual é o seu sonho? Ah, eu quero ser tal coisa. Beleza, e o que você tá fazendo pra que esse sonho aconteça? Então, eu falo muito pra minha equipe, falo, cara, vai se preparando. Tem oportunidade, entende. Olha, começa a olhar 2 jogadas na frente. Começa a entender o xadrez depois da terceira jogada. Olha pra frente, olha pro futuro, vê o que é importante. Eu vou fazer um curso de IA. Tem uma galera que já é mais da antiga que fala, não, isso é bobagem. Eu não sei se isso vai vir com essa força que vai vir. E falo, cara, isso, no meu ponto de vista, isso já é uma realidade. Então, assim, eu falo pra minha turma, se prepare, estejam prontos, porque as oportunidades estão aí. Olá, amigos do canal PSC, Estúdio PSC, para o seu conhecimento. Hoje, para o seu conhecimento, nós vamos de novo de um assunto que corre nas nossas veias: logística, supply, transportes. Eu estou aqui com meu amigo, o Wendel Montenegro, que vai falar aqui sobre carreira, tecnologia. Vamos falar sobre desafios, né, do gerente regional, gerente de transportadora, de vários cargos, né, e também de história aqui, de como se constrói uma jornada de sucesso. E você tem uma jornada de sucesso, passagem por grandes empresas, passagem aí pela Ricardo Eletro, onde a gente se conheceu, né, fizemos uma amizade e inclusive foi uma peça-chave ali do MyRoute, na época era MyRoute, MyTrack, né? E implantou em várias cidades aí a nossa tecnologia lá atrás, 2014, 2016, né? Muito tempo. E o Wendel passou por essas empresas todas, agora em transportadora. Eu já vou começar, meu amigo, falando uma coisa, fazendo uma pergunta aqui. Bora! Para começar, antes de você se apresentar, o cara fazer uma jornada de transportador de transporte, na área de transportes, eu sei que a área é muito abrangente, logística, transporte, operação, né? Cada empresa tem um conceito, como chama, mas olhando aí toda essa parte de transporte, qual é a jornada que um profissional faz quando ele começa a entrar nesse mundo? Começa como analista, júnior, estagiário, para chegar até um cargo como você está, né, de gerente regional de uma grande transportadora, né, que é um cargo, uma super responsabilidade, né, e depois com certeza vem o desafio de ser diretor e outros cargos vêm depois. Qual é a jornada aí que começa, que você pode falar pela sua experiência aí? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. O cara não pode ter, Moreira, medo de desafio. Eu acho que esse é o grande ponto, é o medo do desafio. A pessoa tem que encarar a logística como alguém que encara algo que vai ser para a vida toda. Eu costumo falar que depois que foi vacinado com diesel, o cara não sai mais. Então, assim, no meu caso, eu comecei como supervisor de transportes, depois eu fui para dentro do CD, depois eu saí de novo para transporte, depois eu fui tomar conta de estoque. Então, é muito dinâmico e você vai aprendendo com cada área e é tudo muito gostoso porque é tudo muito novo. Então, se tem um recado para dar para a turma, é o seguinte: quem gosta de desafio, venha para logística, porque é fascinante. Tem que gostar de desafio. Tem que gostar de desafio. Como é que é o negócio aí da vacina? Depois que o cara é vacinado com diesel, o cara não sai mais. Só tem porta de entrada. Pois é, vamos falar. Venha se quiserem, mas depois que entrou, não tem mais como sair. Pois é, isso aí é. Então aqui nós vamos mudar, aqui vai ser os vacinados pelo diesel. Os vacinados pelo diesel. Vamos falar aqui disso aqui, meu amigo. Coisa boa. Muito obrigado aqui por estar com a gente, falando aqui. É um prazer enorme estar recebendo você. Faz tempo que a gente não tinha se visto, né? A gente trabalhou um tempo lá atrás na época que era MyRoute ainda a nossa solução, depois virou MyTrack, na época da Ricardo Eletro. Você foi umas peças-chave que nos ajudou muito, a gente está sempre falando. Exatamente. Mas estava pendente desse encontro aqui, deu certo hoje, que bom, né? E que bom também ver a sua trajetória, que a gente conversou um pouco aqui mais, soube mais um pouco como é que foi a jornada. E antes da gente ir para os assuntos técnicos e olhar as vacinas e olhar os diesels, eu queria que você se apresentasse aí por você, né? Para o pessoal conhecer aqui quem é o Wendel Montenegro. Vamos lá. Eu sou o Wendel Montenegro, eu tenho 40 anos, sou casado, tenho 2 filhos, Malu com 6, João com 9. Eu sou baiano, mas já rodei o Brasil todo, acho que nós vamos falar disso aqui. Vamos falar. Já morei em vários lugares. Logística na veia, já trabalhei em grandes empresas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ricardo Eletro, minha escola, e hoje estou na grande empresa que é a Carvalho Transportes.
Gigante, né? Gigante. 14 anos nessa brincadeira dessa história aí. História boa. História boa. Tem muita coisa. Tem muita história, não tem pra contar? Tem muita história pra contar, inclusive nossa. Inclusive nossa, né? Eu vou começar aqui, primeiro já falando aqui desse ponto. Eu já vou pegar aqui já, né? Quando começou lá na Ricardo Eletro, eu sei que você teve uma jornada, trabalhou na loja, depois foi pro, né, pra logística, pro estoque, né? E aí a gente vai conectando as pessoas também, né? Que é importante. Exatamente. Né? Eu sei que você conectou muitas pessoas, depois você vai falar aqui. Mas aí a gente se conheceu porque o meu amigo ainda foi gestor e trabalhou na operação da Ricardo Eletro. E a Ricardo Eletro foi o nosso primeiro cliente. Que orgulho. Né? Que orgulho, né? Nosso primeiro cliente foi a Eletroshopping, que lá de Pernambuco. Essa empresa, uma grande empresa também, muito organizada, pessoas excelentes, né? Profissionais, líderes top, né? Pessoas boas e super profissionais, né? Exatamente. Felipe Trigueiro, Leonardo Campos, Nossa. Cristiano, todos só fera, só fera. E a gente se conheceu lá, que ele foi o responsável por implantar e rodar o Brasil aí, em alguns casos, implantando o MyTrack, que na época era MyRoute, como eu falei. Se a gente falar aqui MyRoute, você já sabe já por quê. Mas eu queria entender o desafio, como é que era naquela época lá, que ano era? 2016. 2016. 2016. 2016. Poxa, 2016, vai fazer 10 anos já. Vai fazer 10, passa rápido, né? Passa ligeiro. Pela aquela demais. foto que eu mostrei, hein? A gente mostrou a foto aqui, tem uma foto que é uma relíquia. Uma relíquia aqui mostrando como é que era um treinamento. Eu Léo, Leonardo Campos. Né? E outros amigos lá fazendo treinamento lá em... Ali era São Luís, São Luís do Maranhão, olha só. Para onde a gente foi parar o Brasil todo. Você foi parar o Brasil todo. O Brasil todo. Como é que era tecnologia naquele momento ali? Como é que foi... Eu vou fazer um merchan aqui, que eu tenho que fazer. Mas é verdade. Como é que foi? Válido. Como é que era controlada as entregas ali do varejo, antes e depois, como é que foi com o MyTrack lá? É válido, Moreira, porque na época, pra turma que tá aí, os mais novos, né, que chegaram agora e não sabe como era no papel. Então a gente controlava as entregas no papel, no telefone e era ligando, viu? Não tinha nada de aplicativo como tem hoje. E aí quando veio o MyRoute, que agora é o MyTrack, então assim, na época foi da água pro vinho. E o que é que Leonardo Campos fez com a gente? Wendel, vamos vender esse projeto, porque esse projeto nos salva e salva todo mundo. Então, a gente chamou todos os gerentes e implantar. Olha, a partir de agora, a gente está trazendo um sistema que ele consegue rastrear o caminhãozinho. Era o jeito de mostrar pro cara comprar o projeto. Tinha mais coisa, né? Mas não, era a forma de... Era a forma de mostrar. De vender, né? De vender. Porque o cara da loja, ele quer que entregue o produto dele. Mas ele não sabia a dificuldade que tinha pra gente controlar isso no papel. Quando colocou isso em sistema, nossa, fantástico. A primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado. Eu falei assim, cara, então a partir de agora eu consigo saber onde tá cada entrega, em cada momento. Então se o cara me ligar, eu consigo bater ali. Não consegue. Não, e ele também roteiriza. Ele consegue te fazer por onde que é melhor. Qual é a melhor rota. Ah, então isso aqui me ajuda a economizar diesel. Isso aqui, ele olha qual é o caminho mais perto. Então, assim, um avanço que, pra quem vê hoje, acha que é simples, mas na época... né? Hoje é normal, né? Normal. Mas na época, assim, mudou da água pro vinho, do papel pro MyRoute, na época, mudou da água pro vinho e tive o maior prazer de implantar desde o Nordeste ao Sul, que era Salfer. Então, assim, a gente conseguiu implantar em vários lugares. Começamos lá em São Luís, depois implantamos em Cuiabá, e já era Centro-Oeste. Depois implantamos no Rio de Janeiro, Sudeste. Desafio. Depois descemos lá para Joinville, implantamos lá em Joinville, que foi uma aceitação assim, foi um sucesso lá no Sul também. O pessoal do Sul comprou ideia muito rápido, muito legal. Então, assim, foi bom. Foi um aprendizado para nós. Que legal, cara. Me ajudou demais. Obrigado também. Que legal. Obrigado aqui pelo depoimento. Obrigado, agradecer aqui. Obrigado. Obrigado a você, porque eu acho que as pessoas, né, que participaram desse projeto, né, de todas as áreas, de todos os cargos, né, que foram verdadeiros patrocinadores, não colocaram dinheiro diretamente, mas colocaram muita inteligência e trabalho, porque
esse tipo de projeto, quando a gente vai fazer, desenvolver, lá naquela época a gente não tinha essa noção. Hoje eu consigo falar dessa forma. Mas não tinha noção. Nós somos de tecnologia, eu sou de processo, meu sócio é de tecnologia. Mas quem sabe realmente como é que era a operação são vocês, né? Quem é da operação. Era o Léo aqui pedindo uma coisa, era você lá Milton, né? ligando para Milton. Milton, tá sem funcionar, cara. Isso aqui não funciona assim desse jeito. Eu não tô conseguindo, eu posso fazer na planilha. Ele vai, ferrou que a gente. importa. Bota a planilha. Bota a planilha que importa. É isso aí. É isso aí. Tá sem integrar, né? Não, e legal as ferramentas já daquela época, né? Vocês já pensavam além já naquela época. Porque quando não conseguia integrar na hora... Não vai ficar sem rastrear, não vai ficar sem baixar os pedidos, não. O cara vai conseguir enxergar porque você pode importar uma planilha. Então, assim, naquela época você já estava na frente já. Que tem um negócio que é legal da logística, e a gente tem cabeça logística também. Exatamente. Então a gente gosta, né, também, como você falou, né? Todo mundo aqui também foi vacinado com diesel. Só que botaram uns bit byte também no meio, aí ficou tecnologia com diesel, né? Nas injeções aí, nas vacinas. Mas a gente gosta também. E a gente sabe a dor porque a gente veio da operação. Eu trabalhava lá eu ficava lá no CD da Eletroshop em Abreu Lima. Eu trabalhava lá antes de trabalhar de criar o MyUlti, o MyTracking. Eu trabalhava lá, era consultor, dava consultoria para o Felipe Trigueiro e para o Léo Campos lá na área de logística, junto com grandes amigos, né? Com o Fábio Castro, e outros, né? O Toninho e vários outros tecnologias ali que nos ajudaram a criar soluções ali para a logística. A gente vivenciava aquilo. E você vivenciar aqui, você descer, ver motorista carregando, você começa a abrir a cabeça diferente. Você começa a ver, de fato, como é que funciona a logística e você sabe os problemas que acontecem quando tem um atraso. Quando você atrasa, quando você não tem visibilidade, o que acontece? Todo mundo fica ferrado sem visibilidade, o cliente no fim da ponta fica ligando para a Procon, abrindo reclamação, problema de fraude que pode acontecer. A gente começava a ver aquilo, o motorista fica perdido sem ter uma ferramenta para ajudar ele, entrega nota errada. São uma série de problemas. A gente via aquilo na prática. E aí foi daí que a gente conseguiu também entender como é que funciona a cabeça do cara que trabalha com logística, que é acelerado, né? O cara é acelerado. O cara tá ali resolvendo o problema do CD, que faltou estoque, que não faltou, que tem sinistro, não tem, tem caminhão, não tem motorista, não tem, alagou, não alagou. São inúmeros inúmeras variáveis ali que vocês trabalham que, poxa, que é um super desafio. E aí, quando a gente tem parceiros como você, né? Como você e os outros aqui que passaram, grandes amigos e também colaboradores nessa visão aí de tecnologia com logística, ajuda a gente a sair. Então eu sou muito grato, de verdade, aí por você ter passado aqui com a gente, né, ter passado como parceiro, como cliente, ter ajudado nessa jornada. Com certeza seu nome aqui está na história aqui nossa aqui. Eu sou muito grato por isso. Que bom que você está aqui para contar essa história. Essa história, algumas pessoas contaram aqui, mas dessa forma aqui, como é que foi lá na ponta. Tem foto, tem tudo. Foi ele mostrou aqui hoje para mim. Obrigado, meu amigo. Coisa boa. Tamo junto. Eu queria aproveitar esse negócio aqui de chão de fábrica, de viver a operação na real, saber como é que funciona. Você é um cara que trabalhou 10 estados só, é isso mesmo? Oxe, 10? Que eu morei são 6 e conheço os 27 que o Brasil tem. 27 estados. Então eu já queria puxar esse tema aqui. Eu sou um cara rodado. Você conhece 27 estados, né? Então eu estava falando justamente da ligação entre o profissional de logística e conhecer a operação. Exatamente. Né? O que foi que você fez aí de mais radical aí para conhecer a operação dessa jornada toda aí? Como é que o que você já fez aí que você precisou fazer uma imersão na operação para entender como é que funciona? Uma das coisas aí que você lembra. Vamos lá, você falou aqui de algumas pessoas, um abraço para Léo, o Leonardo Campos, um abraço para a Aline, que também já esteve aqui. Passaram aqui os dois, passaram já, aqui, já vi. Um abraço para Trigueiro, a turma boa lá. Quando eu fui promovido para gerente regional, com o Leonardo Campos lá, eu fui morar em Cuiabá. Isso em que empresa? Na Ricardo? Na Ricardo, na máquina de vendas, já tinha hold já. E aí, 2015. E aí, um dos estados que eu assumi foi Manaus. E era de Manaus para Roraima. E a empresa pagava avião e tudo. Eu falei, não vou não. Eu vou de carreta. Caramba. Vou de carreta, que eu quero conhecer onde o motorista para, aonde o motorista dorme, aonde que ele toma banho, se ele paga para tomar banho, se ele paga para estacionar o carro. E aí tem um negocinho massa aí. E aí fui de carreta. E aí... E outra, ele não sabia que eu era o gerente regional dele. Eu fui
como se fosse algum funcionário da empresa que tá Uma carona, pegando uma carona. E a gente foi conversando. E aí eu perguntando a ele quais eram as dificuldades dele, o que é que acontecia, para sentir o chão de fábrica, para entender o negócio. Sim. Sentir na pele o que o cara sente. E ele disse, cara, estão querendo implantar esse cartão aí, isso não vai dar certo. Eu disse, como que não vai dar certo? Por que não vai dar certo? Eu tenho um cartão. Ele falou, você fica na cidade. Eu falei, então me explica por quê. Ele falou, não, nós vamos parar ali. E a gente parou num posto. E aí, lá, não aceitamos cartão de crédito, somente dinheiro. A galerinha mais nova aí, ó, 2015... Não tinha Pix não, rapaz. Não tinha Pix. Nem internet. Não tinha internet, não tinha cartão de crédito. A turma mais nova aí, apesar de eu me achar novo, mas assim... Eu sou muito novo demais. Mas assim, ó, galera, vocês acostumados aí com cartão de crédito e Pix... Em 2015, de Manaus para Roraima, não aceitava nem cartão de crédito. Então, assim... eu falei, não, então tá bom. Aí eu fui registrando, fui tirando fotos. Fazendo um diário de bordo. Exatamente, tirando foto e o cara sem entender nada. Pô, que carona curioso, né? E aí fui. E aí tirei fotos, não sei o que, e o lugar que o cara dormia, a água era fria pro cara tomar banho. Se bem que o norte do país é todo quente, mas a água era fria. As condições, o lugar que o cara ficava tinha muito mosquito. Então assim, eu fui anotando tudo isso. Aí fiz a primeira viagem, fui de carreta e voltei de caminhão. Faltou energia, porque Roraima é abastecido pela Venezuela. Faltou energia na Venezuela. Aquela bronca toda lá. Faltou energia no posto fiscal, ficamos parados. No posto fiscal. No posto fiscal, que é a divisa... Nota fiscal impressa. Exatamente, tudo na mão, papel, nada... Digitalizado. Ficamos lá. Voltei, fiz um diagnóstico, mandei pra minha diretora que teve aqui, Aline Salles. Aline, preciso comprar essa briga contigo junto com o RH, porque estão querendo implantar o Alelo pra alimentação. E no Sudeste funciona muito bem, eu entendo a empresa, mas aqui tem que ser dinheiro, e tem que ser dinheiro vivo. A gente vai ter que transferir pro cara e o cara pagar em dinheiro. Pode ser carta, frete, essas coisas. Pode, não, e também não pode ser débito, nada, é dinheiro. E mandei meu mundo de foto, não sei o que, ela me ajudou, a gente comprou essa ideia com a diretoria e o projeto saiu do papel. Fez um projeto. E resolveu. Eram 26 motoristas. Que era próprio, fazendo o que? Troca de CD. Troca de CD. É line haul. Isso, line haul. Cara, pode ser foda. Imagina aí. Quanto tempo de viagem? 1 dia e meio. 1 dia e meio de carreta. De carreta. Isso. E na volta voltou de caminhão. Voltei de caminhão. E fiz essa brincadeira também de Cuiabá até Rio Branco no Acre, de carreta, passei o Rio Madeira. Mas é muita história, senão aqui estende. Não é muita história. Então, assim. Mas tem uma coisa legal dessa história. Mas pra turma aí é bom. Quer sentir, quer entender? Entra na carreta e vai. É um recado legal pra turma aí pra entender o negócio, né? Porque se você é gerente regional e você fica indo de avião, você é gerente de transporte aéreo e não rodoviário. Boa, gostei. É isso aí. É importante saber, né, minha amiga? É importante saber como é que é a operação. Eu tenho várias histórias também desse tipo. Tem uma que é importante compartilhar aqui. Você sabe que a gente tem uma reviravolta muito grande. Quando a primeira reviravolta foi quando a Ricardo comprou a Eletroshop, porque a gente só tinha um cliente. Apesar da Eletroshop ser muito boa, mas como você sabe, a gente cobrava um precinho muito especial. Nossa. A gente foi para Ricardo. Ricardo Eletro, foi a primeira virada legal, porque foi para nível nacional e conhecemos muitas pessoas, porque conhecer pessoas, conexões é fantástico. Conexão é fantástico. Você vai aprendendo, é aprendizado o tempo todo. E aí depois teve uma reviravolta da Avon, que a Avon, né, fechou com a gente, né? E foi justamente essas conexões, né? Um amigo trabalhava na Ricardo, indicou, tal, deu certo. E hoje nós estamos aqui, né? Mas foi uma jornada, claro que cada cliente vai deixando a sua mensagem. Mas esse negócio de conhecer a operação na fábrica, no chão de fábrica, conhecer a operação, como está acontecendo, os caras da Avon, a gente era muito novo no negócio. Tinha 20 e poucos anos, né? Então ainda é muito jovem ainda para entender de como empreender negócio e de logística também, apesar de eu gostar, mas era ainda jovem. E com tecnologia como empreendedor também, mas tinha uma solução top. A gente já fez pensando em escalar, tudo, muita coisa tecnológica legal. E aí o diretor lá, ele me colocava nos desafios que era assim, você vai ter que vir aqui para o Rio de Janeiro. E eu pensava que era fazer um mapeamento, uma reunião no escritório.
né? Chegava lá, mandava o táxi pegar e tal, mandava passagem e tudo, né? Foi uma empresa que ajudou muita gente, assim, nesse sentido de imersão. Mandava passagem, tu chegava lá, hotel, vamos lá pra... Onde é que ficava lá a Ricardo Eletro lá, aquele CD? Pavuna, vamos lá pra Pavuna. Meu amigo, eu não sabia nem como é que funcionava, como é que era o Rio de Janeiro. Eu ia lá pra Pavuna. Cheguei lá, estava dentro de um CD, motorista reclamando, e todo mundo parado, greve, tiro, bomba, como fala, né? E fogo de artifício. Melhor forma de aprender. Meu amigo, pra ver como é que era, o cara pegou e disse, amor, vem ver como é que é, como é que é. O jogo é que é assim, ó. Não dá tempo de o sistema integrar, porque nessa época tinha um processamento que demorava, o sistema para roteirizar, ele tinha que mandar de noite, como eram alguns roteirizos, como ainda são, ainda, tinha que mandar de noite, roteirizar para ir pro telefone, demorava. E lá não dava tempo, porque era muito rápido a operação, soltava, trocava de veículo, tal. Só, vem ver como é que é, não funciona aqui, olha como é que o motorista está ali esperando, tá brabo. Também ele tá aqui querendo fechar a transportadora. E a gente depende deles, é uma parceria, um ganha-ganha tal, e tinha isso. E aí você vai aprendendo, né? Você diz, ó, não pode, por isso que não pode ficar parado. Eu queria te mostrar aqui. E aqui, isso aqui também não pode. Olha o motorista ali, como é que ele tá fazendo a operação no app. Olha como é que o cara aqui tá montando a carga. Não tá dando tempo. Tem 5 pessoas no CD para 5 mil entregas por dia. Como é que cada um monta uma rota, faz isso. Então, essa visão de chão de fábrica, pra você ver, você só sabe vendo, só tem que ver o que acontece, você tem que sentir a dor do cara, porque aquela dor é que vai fazer você criar a solução, e a solução não precisa ser só tecnológica. Exatamente. A solução é um processo, é uma pessoa nova que você precisa contratar, é contratar uma plataforma de tecnologia, é mudar um CD de base, de operação de lugar, né? Tem isso também, né? Tá funcionando bem no lugar, então você tem que vivenciar o lugar. E você também, né, meu amigo? Rodou com sua mulher. Rodei. Os estados todos do Brasil. E aí eu vou para outra pergunta nessa linha. Manda. Qual é a mesma coisa fazer entrega no interior de São Paulo e no interior da Bahia e no interior do Pará? Não, não é. Não é a mesma coisa. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, a gente tinha uma transportadora de e-commerce e fazia o de praxe. E aí, essa questão de estar próximo, de ter vindo da loja, e quem trabalha no varejo sabe como que é a pressão da área de vendas na logística. Então, você está sendo o tempo todo pressionado e cada minutinho desse faz a diferença. Então, entregar no Rio de Janeiro era algo bem complicado. E aí a gente tinha um transportador que entregava o trivial. Aí conversei com o Joaquim, com a Aline Salles. Vamos fazer um teste aqui, assim. A gente quer mudar esse transportador. E aí onde você fala da mudança é onde entra a tecnologia mais uma vez. Porque a gente já tinha. E já era uma MyTrack nessa época. E aí a gente falou, vamos colocar esses transportadores que eles já fazem as comunidades. Porém, o meu transportador normal não faz as comunidades. Então o cara quer atender a Rocinha, vendia pela internet, que já era um sucesso lá na Ricardo na época. E aí, mas todo mundo colocava lá a Estrada da Gávea. O que é que nós fizemos? Ninguém ia, né? Ninguém ia. Mudamos no sistema, colocamos os transportadores lá, e aí começou a chegar os pedidos. Tudo mudança de sistema. Então, a importância da tecnologia o tempo todo, porque senão não vai, né? Mudamos no sistema, e ao invés de sair de Belo Horizonte para essa transportadora, sair de Belo Horizonte para o CD do Rio. E lá no CD do Rio, a gente processava a carga com a turma de Elton Granato. Lá na Pavuna. Lá na Pavuna. Processava próximo a carga e isso. Fui lá nesse CD. Exatamente. Entregava para os transportadores já do Rio. Nessa brincadeira, a gente abriu mais de 1.200 CEPs nas comunidades do Rio de Janeiro. Subiu a turma da área de vendas feliz da vida, porque começaram a vender para o lugar que tem público, tem venda, mas que não estava aberto por causa de um problema logístico e de sistema. Então, essa questão de conhecer, de ter proximidade e de entender o negócio ajudou demais. Então, foi bem legal. Entregar no Pará, barco,
travessia, canoa, e a gente não entendia direito na época. Então, como era lá no Ninguém mar... entende não, né? Como é que faz? Como é que entrega lá? Cara? Então, assim, a primeira vez, fui lá no barco. Eu e um funcionário meu. Barquinho. Fui lá, cheguei lá no barco, falou assim, plataforma amarela, plataforma Santo Antônio, era o nome de um santo lá. Plataforma amarela, barco Santo Antônio. Aí tem um cara da marinha, com a pranchetazinha, número da nota, na velocidade da logística. Nome, qual lugar? Tal lugar, é Ribeirinho, tá bom. Entregava a nota, ele entregava o produto, disse, e aí? Não, aí ele vai, entrega, depois devolve. Ué, como é que faz isso? Como é que é? O cara, você deixa na plataforma? Você deixa lá no barquinho, na plataforma amarela. Tem as coisas das plataformas. Sim. Você entrega lá em um dos 14 mini portos lá de Belém ou de Manaus, é do mesmo jeito. E o cara vai entregar e depois ele volta pra você com o canhoto assinado. É o redespacho. Um redespacho. É o redespacho. É um redespacho. E é o cara que entrega. E assim eu falei, cara, mas não tem troca, não tem furto? Não tem. O índice é baixíssimo. Cara, é o negócio do cara, né? Então, assim, eu aprendi demais. E, assim, é aquele negócio que você fica surpreso. Então, eu fui fazer entrega no Marajó. Na ilha. Na ilha do Marajó. Fui fazer entrega pra entender, pra sentir. Pra entender. Porque quando o cara fala com você, e principalmente a gente que vem de grandes centros... Então, assim, a gente acha que a verdade é nossa. Eu vi a Aline dando um toque nisso, que a Ricardo fez com que ela conhecesse o Brasil. E ela descobrisse que o mundo não é São Paulo e Rio. Não teve isso? Teve isso. Pois é, então exatamente. Eu senti na pele, então, por conhecer todos os estados, eu te garanto que o Brasil não é só São Paulo e Rio. São Paulo e Rio é importantíssimo. O centro... Oeste tem suas particularidades. O norte do Brasil é um grande desafio. Eu amo o norte. Eu gosto do desafio de entender como é. Então é bem legal. Bom demais. Bom demais. E esse negócio de entender, né, o processo, de entender. Tem uma coisa que ninguém vê, né? Poxa, o cara andou o Brasil todo, ou conhece a operação, o chão de fábrica. E cada experiência contribui para a experiência que você está hoje. Cada uma daquelas experiências menores. Às vezes você está trabalhando com um transporte totalmente diferente. Que eu acho que hoje é um pouco diferente, né? A Cavalinha, onde você está, é um jogo diferente, né? Você está ali no agro, tem uma pegada de fracionado para o agro. Eu vou falar sobre isso, né? Agro é tech, agro é pop, é tudo, né? O agro é tudo. E a Cavalinha domina esse negócio, domina. Né? A Cavalinha é a transportadora do agro. Vamos falar já sobre isso aqui. Mas essas experiências, elas geram ideias e soluções também, né? Porque eu acho que esse negócio da diversidade, ele contribui com isso, a diversidade de conhecimento. Quando você conhece muitas formas de trabalho, você consegue ter ideias e soluções para problemas que o cara que só conhece aquilo, só vê aquilo, né? Então, quando você conhece múltiplas regiões, muitos problemas, tipos de operação, você consegue resolver muito mais rápido o problema. Isso é uma coisa que é legal. Eu sempre falo aqui para minha equipe multidisciplinar. Você tem um software, você contratar um software de mercado que o cara... Eu atendo aqui transportador, embarcador, empresa de serviço, empresa que entrega chip, do agro, empresa da tecnologia, do e-commerce, do mercado tradicional. E o que é que a gente ganha com isso? É que minha equipe é multidisciplinar, ela aprende o tempo todo. Imagina o que você aprendeu aí nesse tempo todo de rodar o Brasil e de tomar vacina, né? Inclusive lá no Pará tem que tomar vacina obrigatório, né? É obrigatório. Agora... febre amarela, né? Era. É verdade? Na época era. É aquela bichona pistola, né? Para continuar aqui, antes da gente ir para outro tema aqui de Cavalinho, os desafios atuais, porque a gente tava falando, falou muito de Ricardo Eletro, e-commerce, você que passou pela Casa Bahia também. Passei pela Casa Bahia. Magazine Luiza. Tudo e-commerce. CD. Tudo CD. Mas todo mundo entregando tudo. Varejo tudo. Físico, varejo, tudo, entrega tudo. De e-commerce, tudo? Ship from store, tudo. Qual era o maior desafio aí que era nesse momento que você estava trabalhando com esse cara, motorista, falta de estoque, sinistro, capilaridade de CD? Qual é o que você pode falar aí, contribuir aqui? Eu sei que tem muito. Gente,
É gente. 100 entre 100. 110 de 100. Eu não... É gente. É o quê? gente. Treinar gente, contratar gente boa, Essa Qual é a pegada? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo, bicho? Assim, eu acho... Pode até ser repetitivo, mas eu acho que o grande negócio... Estou falando de logística porque é a área que eu gosto, é a área que eu amo. Então, na logística, no meu ponto de vista, tem que entender de gente, tem que entender de pessoas, tem que saber conversar com você, tem que saber conversar com Gasparini, tem que saber conversar com Leonardo Campos, com Aline Salles e tem que saber conversar com o cara que está lá no chão de fábrica. Então... Com operador, operador de empilhadeira. Operador de empilhadeira, o motorista é uma área muito carente. Então, assim, ele se sente sós, ele se sente abandonados. Você não encontra mais um jovem que quer ser motorista de caminhão. O cara prefere ser Uber do que ser motorista de caminhão. É um problema que nós temos daqui para frente. A gente precisa enxergar isso como uma estratégia para o negócio. Depois, quando a gente for falar da Cavalima, eu vou falar do programa de motoristas e tudo, de formação de motorista, mas assim, você não enxerga uma pessoa que quer ser mecânico, que quer melar a mão de graxa. Você não enxerga alguém que quer ser motorista e ir para a estrada e deixar a família em casa. O que era sonho, o que era orgulho de muita gente, diminuiu. Então, assim, eu acho que o grande desafio é encontrar pessoas que gostem de pessoas. Eu acho que se tem que deixar uma mensagem aqui, é contratar pessoas que gostem de pessoas, pessoas que entendam de pessoas. Eu acho que esse é o grande recado para a área, é o maior desafio, entender as pessoas. E a cada dia que passa isso está mais difícil, Moreira. Depois da pandemia, a gente agravou isso. O conflito de gerações, eu acho que também é algo que impacta, porque a mesma geração nossa e que saiu do papel para tecnologia, que viu tudo acontecer, viu tudo acontecer. Hoje em dia só tem uma galera que só viu a tecnologia e acha que sempre foi assim. E a gente, enquanto gestor, eu acho que é o nosso desafio buscar entender essas gerações. Não queira mostrar que sua geração foi melhor do que a deles ou que é mais importante que a deles, não. E cada geração vai se completando. Eu acho que esse é o grande desafio do gestor, é entender de gente. Todos os outros desafios eu acho que com tecnologia, com estudo, caminhão mais moderno, tem caminhão que é melhor do que um carro de passeio. Infraestrutura. Tudo se resolve, né? A gente vai resolvendo. Agora, gente... ainda é um grande desafio, porque você precisa de pessoas que entendam de pessoas. Eu acho que esse é o grande recado. Ótima mensagem, meu amigo. Obrigado aqui por compartilhar e eu super colaboro e concordo mais com você. É o desafio que nós temos, pessoas. Existe um conflito de geração muito grande e, como você falou, a coisa super interessante. Não tem geração melhor nem pior. Existe um desafio que é um conflito mesmo. Existe um conflito de legislação, que é um super conflito que existe. Né? As leis foram feitas para outras gerações e precisam ser atualizadas, as trabalhistas, né? O que acaba que impacta também nesse trato. Eu acho que impacta muito no trato com as novas gerações a lei. A nossa lei trabalhista foi feita em um momento em que não existia essa geração. Exatamente. Não tinha. Mudou, o jogo mudou. É uma geração que quer flexibilidade, mas a CLT não deixa ser flexível. A gente não consegue unir, se adaptar às gerações novas. Então nós temos um desafio grande. Que é um desafio de equilíbrio, um desafio de convivência entre as gerações, não relacionado à passividade, mas à estratégia de reduzir conflitos e aumentar sinergias. Porque essa geração ela vem muito forte com a IA, vem muito forte com a velocidade, com a agilidade, com a tecnologia. Né? E a nossa geração tem a geração da experiência, tem a geração que tem esse convívio com a mudança, que é importante, que traz a história. A história tem que ser falada. A história... É por isso que a gente estuda história, né? Exatamente. A gente não vê isso. Sou apaixonado. A gente não estuda a guerra, estuda a Europa, estuda para ficar deslumbrado, não. A gente estuda para não se repetir erros. Exatamente. E para melhorar processos, para as gerações novas saberem o que aconteceu de erro. E quem traz isso na história, na cabeça, consegue
é de fato promover que esses erros não aconteçam mais, com diversos aspectos, e no profissionalismo também é a mesma coisa. A gente tem que, de fato, juntar essa experiência, essa história que todos os gestores têm, todas as idades têm, com essa sede da juventude por tecnologia, com esse dinamismo, né, essa flexibilidade. Como é que a gente adapta isso? Então temos um desafio, super concordo com você, e os gestores, que a maioria estão na nossa geração, por uma questão de tempo de voo, por uma questão de aprendizado, por uma questão de conhecimento de cidades, de aspectos, de processos. Nós estamos nessa posição, nós temos a mesma idade, praticamente, e nós estamos nessa posição de gestão, de gerência, diretoria, tudo, porque a gente tem um tempo de voo. Nós passamos por uma etapa, por um processo, nós fomos calejados. Não caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas. Já que o tempo é voo, já que o termo é voo, não caímos de paraquedas, né? Ainda tem isso. E, tipo, não dá para você sair da faculdade hoje e ser gestor, porque e tem esse desafio, que é saber falar com as diversas gerações, com as pessoas, o motorista que está lá na ponta, que quer saber da carga dele no horário, do dinheiro dele antecipado às vezes. São desafios. São desafios. De um carro bom para trabalhar, se for um cara CLT, se for um cara trabalhando no carro. Então, cada geração e cada tipo de negócio vai ter um desafio específico. Então, é importante a gente ter isso na cabeça, e sua comparação aqui da sinergia das várias gerações está marcada aqui nesse podcast como frases super tops aqui, que ficam marcadas aqui com esse site. Eu queria... Agora, vamos para outra, vamos pivotar um pouco. Daqui a pouco a gente chega na Cavalima, que eu sei que é uma super empresa. Bora. Com muita história, com muito negócio, tecnologia também, com gente boa. Muita. Mas eu vou pegar um pouco aqui do pessoal ou da carreira, que eu sempre Fique à vontade. Trago aqui para os meus convidados. Eu falo aqui do telefone tocou, o telefone vai tocar. Uhum. Porque essa jornada toda, né? A jornada de experiência, a jornada que você falou aqui, para falar como você fala, meu amigo, tem que ter história. O telefone com certeza tocou várias vezes, com muitas oportunidades. Oportunidade que às vezes é oportunidade e às vezes é oportunidade de desafio, que é para resolver um problema, é para tocar o terror numa empresa, é para mudar de cidade. São vários desafios, né? Uhum. Cada pessoa tem o seu telefone tocando várias vezes durante a sua vida. E eu pergunto aos meus convidados, né? Quando foi que o telefone tocou para você? Uma das vezes que tocou, que você pode falar que foi uma mudança aí radical, mudou o jogo e você gostou e foi legal. Sempre é bom, mas um momento desse aí que o telefone tocou aqui, você, alô? Sou eu mesmo, tô pronto, vamos embora. Fala aí. Teve algumas, eu vou falar uma, agora na Cavalima. Boa. Por quê? Porque quando o telefone tocou, tem a questão de tocar e estar preparado. Você querer estar preparado. Eu era o cara que contratava frete. Eu já fui de dentro de CD e já fui da porta do CD para fora. Mas eu era o cara que contratava transportadora. Então, o meu telhado nunca foi de vidro. Quando o telefone tocou, era uma proposta para eu ser funcionário de uma transportadora. Eu falei, opa, e agora? Agora eu vou pro lado de lá, deixa eu ver como é essa brincadeira aqui. Então, assim, quando o telefone tocou, que eu atendi, eu fiz as entrevistas e aí o desafio lá era montar uma equipe. O gerente regional era Arley, e a Arley me ligou e falou assim: Wendel, recebi seu currículo aqui, queria bater um papo contigo, blá, blá, blá. E o desafio era um cara para montar uma equipe. Não era qualquer equipe, uma equipe de 400 pessoas próprias e 200 terceirizados, 600 pessoas no guarda-chuva. É uma brincadeirinha, né? E falou, preciso montar uma equipe, preciso de um cara com uma forte gestão de pessoas e que entenda de gestão de pessoas e gestão de números. E eu recebi 2 indicações suas, eu queria te conhecer. Eu queria entender por que te indicaram. E aí a gente fez 2 entrevistas de 1h30. Então ele realmente queria entender e as perguntas muito focadas para pessoas. E aí eu falei, cara, eu não entendo nada de transportadora. Ele falou, você entende de gente? Eu disse, de gente eu entendo. Eu acho que eu entendo, mas... E de transportadora? Ele disse, não, transportadora, o técnico aqui a gente ensina. Esse skill, né? E aí foi quando o telefone tocou e eu disse, embora. Eu gostei do desafio, então... Acho que foi esse... Tá mais fresco
Bom demais. E é um dos mais importantes. Então, assim, Que legal, que legal, obrigado. E aí conseguimos montar uma equipe, conseguimos fazer com que as coisas acontecessem. Hoje tem 3, 4 gerentes que saiu da minha equipe, tem 5, 6 coordenadores, supervisores, tudo prata da casa. Assim, bem legal. Eu sou bem orgulhoso do trabalho que a gente vem fazendo lá. Foi assim, bom, né, atender esse telefone. Né? Foi bom atender esse telefone. Agora é um desafio. Desafio bom. É desafio. Então, coisa boa. É. Obrigado demais por ter compartilhado isso aqui. Eu já queria emendar aqui já, porque Manda. essa tocada de telefone aí foi boa, que já deu uma linkada aqui já. Agora na Cavalima, saiu você, do varejo, né, do varejo que eu digo, do transporte aí para grandes varejistas, e para ir para uma empresa de transporte, né, como você falou, que já foi um desafio legal já de aprendizado, de conhecimento, de tudo. Você está há 2 anos e pouco lá 2 anos e meio? 2 anos e meio. Quase 3 anos já na Cavalima, né? Uma empresa gigantesca. Gigantesca. E queria que você falasse um pouco mais de como foi essa jornada de aprendizado, com os desafios, né? E o que é legal lá, que eu sei que a Cavalima é uma empresa que tem uma especialidade, trabalha muito, tem várias áreas, mas ela tem alguns aspectos ali de ir para o agro também. O agro. O agro é bom. O agro é forte. O agro é forte. O agro é top. Qual a diferença aí? O que é desse desafio todo? Eu sei que tem pessoas, tem tudo, mas trabalhar com agro e com e-commerce é diferente. É diferente, né? É diferente. É diferente. Qual é o principal? A Cavalima é uma empresa gigante, é a maior transportadora do Mato Grosso. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma entrevista presencial também. Eu passei o dia dentro do CD da Cavalima. Em que cidade? Cuiabá. Que a sede é lá? É a maior planta. Eu ia assumir essa, a Boa. maior planta. E aí, Arley e o dono, o filho do dono, Otávio, falou, é isso aqui. Cara, quando eu cheguei, Moreira, que eu vi uma peça de trator de 6 metros, colheitadeira, peça de colheitadeira, fita de 6, 7, 11 metros e caixinha de e-commerce, de telefone, tudo dentro da mesma transportadora. Óbvio que o e-commerce te trata num lugar separado, mas no mesmo lugar que você tem sêmen de boi dentro de um frasco, 60 mil reais, você tem um celular, que é o que eu estava acostumado, Tem um iPhone lá. um iPhone, e você tem uma peça de trator que eu nunca tinha visto na vida. E o cara tá parado lá sem produzir. E aquela peça, ela é responsável por milhões. Então, assim, eu não entendia nada da urgência do agro. É mesmo. Moreira, quando... eu entendi que o agro é top. Que legal. Então, assim, a urgência do agro é maior do que a urgência do varejo. Acredite. A gente tem rotas lá específicas. A gente faz São Paulo, Cuiabá em 24 horas com uma operação que a gente chama de banco quente. Por que o banco é quente? Porque sai um motorista, entra outro, sai um, entra outro e o caminhão não para. Então, parou, um motorista trocou, o outro assume, o outro assume para entregar o cliente do agro que sai daqui de São Paulo, principalmente da região de Campinas, que tem muita indústria do agro, e a gente chega em Cuiabá. Esse caminhão tem que chegar em Cuiabá até as 8 horas da noite do outro dia para pegar a conexão e entregar 700 quilômetros depois no outro dia. Então, a carga saiu daqui na segunda, 8 horas da noite, chega em Cuiabá na terça, 8 horas da noite, e no outro dia de manhã ela tá lá em Sinop. Às vezes o pessoal pensa que foi de avião. E não foi de caminhão. Então, assim, isso pra mim é surreal. Assim, é apaixonante. O negócio é apaixonante, assim. E uma coisa que você falou aqui, aí soltando, a gente segurou um pouquinho, que é lá quando tava falando do motorista, né? Acho que a Cavalinha tem muitos motoristas próprios. Mais 300 próprios. Mais 300 próprios. Carro também, conjunto. Conjunto próprio, mais 400. É uma transportadora que trabalha muito híbrida, né? Que a gente tá acostumado, eu vejo muitas transportadoras que trabalham muito mais na carga lotação, terceirizada, com frete spot, contratando, que é o cara mais que tá ali agenciando, tem o cara...
E a Cavalina tem carro próprio, mas também trabalha também no fracionado também. Trabalha no fracionado No também. lotação e fracionado. Também. Essa operação que você falou aí, a operação lotação? A operação... Essa daí sai daqui do nosso CD daqui de São Paulo e chega no nosso CD de Cuiabá, desce, é um cross-dock. É um cross-dock. Faz a operação completa. Exatamente, mas isso aí é no espaço de no máximo 2 horas para fazer tudo isso lá. Coisa de e-commerce. Cara, se colocar num solter não é tão rápido igual aquela turma. Equipe, né? Equipe, gente, né? Gente. E esse motorista lá no atrás, a gente tava falando lá sobre um programa que tem na Cavalima para incentivo do motorista. Porque é um desafio. Eu acho que a gente viu até um corte aqui. Já passou muita gente aqui, viu, meu amigo? Gente boa, graças a Deus, gente boa. O Igor Costa aqui deixou uma frase, amigo meu. E outros também deixaram, né? Vários outros. Mas desafio do transporte motorista qualificado e querendo transportar. Exatamente. Né? E como é que a Cavalima faz lá? Como é que tem eu não disse o segredo todo, não, mas o que ela implementa lá de bom que garante que o motorista tenha uma qualidade, tenha... É um benchmark pra turma aí, né? É um benchmark, mas é bom compartilhar, que a gente troca ideia. A gente tá aqui pra isso. Então, assim, a Cavalima tem um programa de motorista aprendiz. Então, ela é um programa que ela prepara motoristas. A Cavalima entendeu que tá faltando motorista no mercado e que essa geração mais jovem não quer virar motorista. Por vários N motivos. Ou pela própria tecnologia, ou por não querer viajar, ou por ter medo da estrada, ou por achar que a vida do motorista é muito difícil, que não tem nenhum tipo de prazer em estar num volante dirigindo grandes quilômetros. A Cavalima entendeu tudo isso e pensou na frente e falou: vou fazer um programa de motorista aprendiz. E todo ano tem. E é um sucesso. Então você pega o motorista que acabou de tirar a carteira e... O cara que quer, né? O cara que quer. E vai treinando. E depois que prepara tudo isso e tem treinamento, aí o cara... passou. O cara vai, vira manobra. Vai ser um manobrista ali no pátio. Aí vai, aí tem acompanhamento, aí depois coloca ele com um padrinho, com um motorista mais experiente para fazer as primeiras viagens. E além disso, a turma de dentro de casa que quer virar motorista, a Cavalima vai lá, incentiva, paga a carteira do cara, treina o cara. Cara, assim, é um negócio fantástico e o resultado é muito legal, porque além de você ter uma nova geração de motoristas, você tem uma identificação muito forte com a marca. O cara é muito grato a isso. Sim. Por ele estar trabalhando numa das maiores empresas do Brasil, na maior do Mato Grosso, e que acreditou nele e apostou nele. E para a empresa, isso é muito legal, porque você tem um cara que gosta da sua marca e que se identifica com ela. Então isso é muito importante, é um trabalho fantástico. Essa conexão com a marca, né? Legal isso. E a gente faz isso para mulher também. Que legal. No meio das mulheres agora, né? Nós estamos gravando aqui no meio das mulheres. Mulher motorista também. Exatamente. Então, assim, a gente tem um programa. A gente acabou de mandar uma motorista nossa que chama Joana, que saiu de Cuiabá e foi dar apoio lá no sul do país. Tava lá em Joinville e, assim, um sucesso. Assim, bem legal. Muito e massa. A Cavalima aposta muito nisso. Uma coisa que é interessante, né? Como que você entrega isso para o mercado, né? Como um diferencial competitivo é a educação, né? Educação é uma coisa que exige investimento, né, das empresas. Por trás da conta, você não está entendendo. Às vezes você vê uma ação de marketing que é preciso fazer, é preciso falar. Nós temos que falar das ações que nós estamos fazendo, que é a ação de marketing que faz parte. Mas nem todo mundo vai conseguir ver um LinkedIn, vai conseguir ver uma ação, vai ver, participar de um evento, ver um podcast aqui você falando dessas ações que são fantásticas, né? Mas tem muito investimento por trás em educação, de empresas que são comprometidas, né? Ontem passou aqui o meu amigo Fábio Rogério, ele é dono de uma empresa que implanta SAP. Ele falou que ele tem um programa onde ele treina gratuitamente diversos profissionais para trabalhar com SAP. Ele faz academias SAP. Claro que ele traz um benefício gigante, ele tem gente qualificada. Mas ele prepara para o mercado também. Ele entrega, o cara não é obrigado a trabalhar com ele não tem nenhum contrato de adesão, nem nada. Ele entrega para o mercado, o cliente dele consome aquele profissional. É um projeto de educação que tem um investimento. Imagina na Cavalima, que é um projeto que conta que você
paga o cara, você tem que pagar. Muitas vezes ele não vai estar produzindo como motorista na rua, que a produção é diferente do cara que está fazendo pátio, está fazendo manobra. Não tem nem comparação. A gente paga para o cara aprender. Você tem que pagar. E o compromisso é o compromisso com a marca, né, que o cara tem, porque não tem nada em contrato, teoricamente. Exatamente. Né? Mas é um processo contínuo, que se a gente não fizer, a empresa que não investe em educação contínua está afadada a fechar, a quebrar e a ter suas portas fechadas. Isso aí é certeza. Assim. Se você não está investindo, você está treinando, não está trazendo gente boa, não está tendo pessoas que entendem de pessoas que, por mais que você não tenha um programa de treinamento, mas são pessoas que pensam, tem mindset de ensinar, de trazer desafios. Nós falamos aqui dos desafios do projeto. Como é que eram os projetos lá na Ricardo, na Casas Bahia? Projetos que desafiam vocês, né? Desafio. Eu fui quem usa de WMS. Porque projeto, você traz um cara, pô, faz aí, como é que o cara aprende se não for com desafio? Exatamente. Por exemplo, quando eu fui quem usa de WMS, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça é que sistema você tem que ter um bom cadastro. Mudava o jogo do negócio. Cadastro desorganizado, né? Cadastro se tiver bem feito, se não tiver o volume, o peso, a medida do WMS serve de quê? Diga aí. Não serve pra nada. O cara não tem isso. Eu quero um WMS, mas não tem a medida, não adianta, meu amigo. E depois eu passei pelo WMS de novo, mas com Manhattan já na Casas Bahia. Outro nível, né? Um era Oracle, o outro depois foi Manhattan, então assim... São os projetos, né? Exatamente, são Você projetos. Teve o projeto lá com o projeto lá do dinheiro. Aí teve o MyTracking, que aí foi tecnologia, teve né? o Revolution, que mudou minha carreira da água por vinho. Revolution? O Revolution foi um projeto... Eu era da auditoria. Sim. Aí fui implantar um frente de loja. Sistema de venda. Sistema de venda. E a auditoria entrava pela parte do estoque, né? Então eu tinha que controlar o estoque para garantir que na mudança o estoque batesse certo. E a gente implantou isso no Brasil todo. Mais de 1 ano e meio implantando em várias cidades, vários estados. Quando acabou, minha equipe se destacou muito. 100% da minha equipe foi promovida. Por causa do projeto. Por causa do projeto. São desafios, né? Desafios. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro. Aí foi pra logística de fato. Aí fiquei como coordenador, coordenador de auditoria no Rio de Janeiro, imagine. Desafio, viu? Parabéns. Esse aqui passou pro desafio, viu? Imagine as broncas. É bronca. Coordenador de auditoria no Rio. Imagine. E aí depois, quando eu saí do Rio, que eu voltei pra Bahia, aí eu já voltei pela logística, que aí eu já fui pras lojas insinuantes lá na Bahia. Aí pegou o MyTrack, outro projeto. Aí pronto, peguei MyTrack, pau quebrou. E resolveu mais um problema com o projeto. Mais um problema com o projeto. É um desafio, né? Um desafio. Eu tô falando de desafio. Hoje eu vi um post aqui no meu amigo, nosso amigo aqui, inclusive o Murinelli. Eu vi um postagem dele, comentei a postagem dele. Um abraço, hoje. Murinelli. Abraço, meu amigo. Eu vi a postagem dele, comentei lá, fiz questão de comentar lá sobre líder que desafia. Aquele líder que pega no pé, meu amigo, que quer um negócio que é exigente. Né? É sobre essa exigência. A exigência não é para ser chata, mas é uma exigência que vai buscar extrair do cara a melhor dele. Se você não tem um líder que extrai o melhor de você, saia desse lugar, meu amigo, porque você não vai evoluir. Não vai. Não adianta. Se você não tá jogando que jogo? Você tá treinando em que time? Tá jogando na seleção brasileira ou em outra seleção aí que não joga a Copa do Mundo? Você quer jogar a Copa do Mundo? Tem que jogar igual joga a seleção. Exatamente. Né? A seleção brasileira tem que melhorar um pouquinho mais, né? Mas vamos fazer uma comparação na época que foi campeã muitas vezes. Então, você quer levar o nível, tem que ter um técnico, tem que ter um professor, tem que ter um gestor que seja exigente. E um amigo postou isso hoje. E essa exigência vem junto com os desafios. Às vezes o cara tá lá trabalhando no CD, e o cara chega, o projeto aqui é implantar o WMS. O cara vem o cara com mais uma dor de cabeça para mim. Tem gente que vê assim, né? Uma boa parte. Quando o cara vê assim, poxa, opa, Moreira, quando tiver um negócio desse aqui, traz para mim que eu quero. Eu quero isso aqui. Já acendeu já, né? Tô aqui, né? Eu fiz isso. Acendeu a luz ou não, do gestor? Exatamente. Quando o cara chega para você e faz isso? É uma oportunidade. Você já fica de olho. Eu fiz isso na minha carreira. E quem faz isso com você é o cara que também que é promovido, o cara que vai para frente, né? E os caras que você viu aí, passaram por aqui, Aline Salles, Leonardo Campos.
Isso aí. Então, essa exigência, a exigência que faz bem. Então, se você tem gestores exigentes, aproveite. Aproveite os desafios, projeto extra. Existe outra pessoa falou aqui, o trabalho depois do trabalho. Já é um trabalho, você não vai pegar e ser escravo, não existe isso não mais não, hoje não. Você é dono da sua vida. Você é dono do seu caminho, onde você vai trilhar. O trabalho depois do trabalho é justamente um motivador para você dar um próximo passo. É quando eu vou pegar o exemplo de novo da WMS, você está lá no CD, chegou o desafio do plantar do meu amigo. Eu pedi. Você tem que pedir, você tem que saber que você vai ter que ir lá no sábado, porque o rollout é no sábado e no domingo. Exatamente. Não vai achando que vai ser de segunda a sexta. Não, das 8 às 5, esquece. E às vezes a empresa não vai pagar hora extra. Pois é, você... Às vezes vai, às vezes não vai. E tá tudo certo, você tá aprendendo. Mas como é que você tá enxergando? Isso aqui é um momento, cara. Eu tô passando por isso aqui. Tô ganhando hora extra, tá legal, tal, mas é um momento, daqui a pouco eu vou estar fera. Eu tô olhando aquilo, eu tô desejando, eu quero que o telefone toque para mim, que eu seja o implantador oficial do WMS da Casas Bahia, da Ricardo Eletro, da Magazine Luiza. Como é que eu faço isso? Você tem que se dedicar ao que você quer. Vai em frente. Nesse caso, o telefone não tocou. Eu bafei o telefone e liguei pra Aline. Você ligou na frente, liguei. Né? O cara ligou antes. Eu liguei. Eu liguei e falei, Aline, eu tô entendendo a movimentação da empresa, o caminho que a empresa está tomando, e eu não conheço e-commerce. Eu queria mudar para o Sudeste para ter acesso ao e-commerce da Ricardo, que era gigante em Belo Horizonte. E a Aline, muito sensível, do jeito que vocês entenderam aqui, aceitou o desafio junto comigo e vamos embora. Mudei de Cuiabá para Belo Horizonte para entender o e-commerce, para entender esse negócio que pra gente estava surgindo ali 2016, 2017, 2018, né? Então assim, a gente tava aprendendo. Dropship, não tinha essas coisas todas, não, né? Então assim, e aí depois a gente foi implantar o Ship from Store no Rio de Janeiro, que foi um sucesso, mas na época do e-commerce eu não entendia nada, então eu pedi a Aline, eu não atendi o telefone não, eu liguei pra ela. Proatividade total. Opa, olha, então vocês aí, se quiserem alguma coisa, peçam, não tenham medo do desafio. Agora tem que estar pronto. Tem que estar preparado, tem que estar estudando, tem que estar estudando, ou se conectando com pessoas que sabem, porque tem várias formas de estudar, tem várias formas de se preparar. Exatamente. Tem gente que vai fazer um MBA lá na China, em Harvard, tem gente que vai procurar um mentor, né? Que todo mundo tem seu mentor, você já falou o nome de vários aqui. Né? Você vai ter um mentor, você vai viver o chão de fábrica para aprender na prática, são várias formas de estar preparado. Exatamente. De buscar esse conhecimento. E o conhecimento é uma chave que abre muitas estradas, que abre muitos caminhos, e o conhecimento ele vem de várias formas e vem com amizade também. Exatamente. Vem com o podcast que a gente está aqui, só ganhando conhecimento. E é uma honra escutar essas histórias aqui, meu amigo. Eu gostei, estou gostando demais. Nós estamos aqui já finalmente aqui no nosso papo aqui, já vai quase. Vai passa rápido, é assim. E tem história mais para contar. Ave Maria. Tem mais história ainda, porque a gente falou só um pedacinho. Eu queria finalizar aqui, né, com essa história que você falou aqui sobre. Eu falei um pouquinho, você tem muito mais propriedade, você rodou o Brasil, passou por várias empresas. Como que você está no comando do seu destino, né? Você falou para mim outro dia, cara, eu vou pavimentando ali, eu vou colocando. Eu vou tentando achar, eu desejo ir para esse lugar, eu vou construindo, trabalhando bastante. Queria que você deixasse essa mensagem aqui sobre essa construção. Se eu quero, se eu não vou para São Paulo para ir para São Paulo porque eu não quero, eu vou porque eu estou montando um processo. Eu posso até ir para um convite para passar uma experiência, eu posso ir para o Rio de Janeiro ou para os Estados Unidos, para onde for, mas eu estou trilhando um caminho que eu estou planejando aqui. Eu estou querendo. Como é que constrói isso? Né? Deixa essa mensagem aí pra galera, que é importante isso na carreira. Assim, a gente já falou sobre isso, então assim, eu fui construindo minha carreira, Moreira. Quando eu tive a oportunidade quando passou pelo projeto Revolution, que todo mundo foi promovido, a vaga era para Rio de Janeiro. E assim, cara, você virar coordenador de auditoria no Rio de Janeiro é um desafio. Um desafio. Então, assim, né? Você vai auditar no Rio de Janeiro, não é brincadeira. Eu tinha uma equipe de 24 pessoas e aceitei o desafio e fui. Depois, quando fui para a Bahia, eu também direcionei. Eu falei, cara, eu quero ir
eu quero voltar para Bahia para ir para logística. Então, assim, tinha uma carência na área da logística e eu aproveitei esse momento e conversei com meu diretor na época e falei, cara, eu quero ir para Bahia, mas lá a bandeira é ensinante. Eu disse, aprendo. Fui para lá e entrei na logística. Aí fui vacinado com o diesel. Ó, 2011. Acabou. Aí de lá só logística. Então, aí depois eu quis ir para a área de controles. Eu já era operacional, eu quis ir para a área de controles. Então eu era o coordenador de controle, é o cara que cuidava dos analistas, da turminha da planilha. Então eu comecei a entender que os números faziam a mágica no negócio. Então assim, o pessoal fazia o processo, mas aquilo tinha que gerar um número para eu saber se eu estava bom ou se eu estava ruim. Eu falei, porra, eu preciso entender de número. Um indicador. Eu preciso entender dos indicadores. Depois disso, apareceu o supervisor de transporte, que já era da porta para fora. Eu já ia tomar conta do transportador. Eu falei, opa, tô aqui, quero ir. E fui. E nesse momento todo foi quando entrou o pessoal da Eletroshop, enxergou essa movimentação toda e precisava de um gerente regional de logística no centro-norte. Morar em Cuiabá e tomar conta do norte do país todo. Foi quando eu conheci Rios, foi quando eu conheci Leonardo Campos, conheci Felipe Trigueiro. Eu disse, eu quero. Mas é Cuiabá, bora. Quente que só, moleque. Quente que só. E aí fui pra Cuiabá. Fiquei em Cuiabá, tomando conta do norte todo, mas não conhecia o e-commerce. Quando apareceu a oportunidade, eu falei com a Aline Salles. Aline, quero ir para o Sudeste. Quero tomar conta agora da Regional Sudeste, porque eu quero conhecer o e-commerce. Ah, mas é complicado e é difícil. Blá, blá, blá. Você tem certeza? Tenho. Tô indo. Depois disso, fui para o varejo. Outras grandes empresas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Ah, mas aonde? Lá no Pará. Então, assim, morei no Nordeste, em Salvador. Morei no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as maiores. Depois eu quis morar no Centro-Oeste, em Cuiabá. Depois eu quis morar no Norte, que era Belém. Então, assim, eu fui direcionando minha carreira e não me arrependo de nada disso. Pelo contrário, eu acho que isso é um diferencial. Eu conheço os 27 estados do Brasil. Conheço com propriedade, sei falar sobre cada um. Então, assim, isso é um orgulho pra mim. Eu direcionei minha carreira. Hoje eu... Você direcionou, né? Você construiu, você deixou essa sua vontade construindo e foi recebendo, né? Exatamente. É como você fala. Aí tem um link muito legal que você falou, que é assim, é se preparar. Não é só ter o... Porque senão, igual você falou, vira só sonho. Ah, qual é o seu sonho? Ah, eu quero ser tal coisa. Beleza, e o que você tá fazendo pra que esse sonho aconteça? Então, eu falo muito pra minha equipe, falo, cara, vai se preparando. Tem oportunidade, entende. Olha, começa a olhar 2 jogadas na frente. Começa a entender o xadrez depois da terceira jogada. Olha pra frente, olha pro futuro, vê o que é importante. Então, assim, por exemplo, agora eu vou fazer um curso de IA. Então, assim, eu já entendi que, no meu ponto de vista, para o profissional moderno da logística, é importante entender um pouco de... Tem como não ter. Então, assim, eu vou fazer um curso de IA. Tem uma galera que já é mais da antiga, que fala, não, isso é bobagem, eu não sei se isso vai vir com essa força que vai vir. E falo, cara, isso, no meu ponto de vista, isso já é uma realidade. Então, assim, eu falo pra minha turma, se preparem, estejam prontos, porque as oportunidades estão aí. E pra mim, agora eu estou como gerente regional. Mas, né, aqui eu quero... De uma empresa grande, mas não quero parar e é aqui que o meu próximo cargo é diretor. Você já tá se preparando para a próxima cadeira. Para virar diretor. E todo o tempo assim. O tempo todo. Buscando o tempo todo. Eu acho que esse é um dos recados. Assim, tenha seu sonho, se prepare para ele e busque ele. Porque na hora que tocar o telefone, você tem que estar pronto. Bora, tô pronto. E mostre que tá pronto. Na minha história, eu tenho uma promoção a cada 1 ano e 8 meses, a média. Eu tô... Legal. Tá bom, hein? Tô ótimo, não tá quero reclamar. Demais. Na Cava Lima, foram 2 em 2 anos e meio, eu tô muito feliz.
Muito bom, meu amigo, muito bom. Acho que terminamos aqui. Estamos terminando aqui com chave de ouro. Eu queria agradecer demais aqui a sua presença. Agradecer aí sempre nosso... A gente fala pouco, mas sempre que a gente fala, bate um papo legal, sempre tá vendo ali as coisas que um tá fazendo, o outro tá fazendo nas redes sociais, né? Importante também, né? Tá mostrando ali o que a gente tá fazendo, tá executando. Com certeza aqui vai ser uns cortes muito legais aqui, seu aqui, viu? Vai ser corte legal, viu? E a gratidão aqui por contar essas histórias aqui, que é muito bom para a galera que escutar e se espelhar aí no profissional que de fato executa e que tenha o objetivo trilhado ali do que vai acontecer na sua carreira. E eu só torço aqui demais por você, agradeço pela presença e parabenizo pela essa história fantástica, né? Que a gente se compartilhou em algum momento, um tempo pequeno, mas tem muitas pessoas em comuns aqui, passou várias, um abraço para todas aqui que foram citadas, né? Rio, Aline Salles, Leonardo Campos, Felipe Trigueiro e todos os outros, Elton Granato, todo mundo que a gente falou aqui, são pessoas muito boas, o próprio Murinelli também, grande amigo. Então, um abraço para todos. Eu queria deixar aqui você, meu amigo, final, com a mensagem final aí, para quem você quiser mandar, para a turma que está assistindo, sobre o que você quiser, carreira, gestão, telefone tocar, não tocar, o que você quiser, tá aberta a câmera, o microfone é seu. Fica à vontade para finalizar aí com chave de ouro. Vamos lá, eu queria primeiro agradecer a você, agradecer a equipe pelo convite, agradecer a todos. A gente se fala mais pelo WhatsApp, mas a gente não tem acesso de estar próximo assim. Eu acho que a mensagem é sobre as pessoas que passam na sua vida, as conexões, pessoas boas, valorizem as pessoas boas. Os chefes, os líderes, as pessoas que passaram pela sua vida, essas conexões são muito importantes. Então, ele falou o nome de várias aqui. Essas pessoas, no meu caso, foram divisoras de água. Então, assim, Elton Granato foi o cara que me contratou em 2006. E em 2023 eu contratei ele para ser meu funcionário. Pra você ver, o jogo vai a roda gigante, né? Como que é, e foi um prazer enorme isso. Eu já trabalhei com o Léo, com o Leonardo Campos 2 vezes, trabalhei com a Aline. Então, assim, as conexões, você ter um bom contato com as pessoas e você ser autêntico, você ser verdadeiro e você se preparar. E isso aqui eu posso falar com propriedade, porque assim, quando você se prepara e que a oportunidade aparece e elas aparecem, você tem que estar pronto para abraçar essas oportunidades que aparecem. Então, se tem um recado final aqui, cuide dos seus relacionamentos. No meu ponto de vista, o mundo é feito pelas pessoas e as pessoas que fazem as tecnologias, mas são as conexões que te levam além. Cuide das pessoas, seja honesto, seja grato e se prepare, porque na hora que aparecer a oportunidade, você tem que estar pronto na hora que o telefone tocar para você agarrar. É isso. Show de bola, meu amigo. Muito grato demais. Foi um papo muito legal, muitos insights. Mais um aqui que saiu com muita história, muito ensinamento aqui para você que está nos escutando, que é da área de logística e todas as áreas, na verdade, né? Atende aqui essa conversa, esse bate-papo aqui legal com meu amigo Wellington Montenegro. Eu queria deixar aqui mais uma vez gratidão. Convite sempre aberto, portas abertas, sucesso nos desafios aí na Cavalima, né? Um abraço aí para todo mundo que faz parte aí da equipe, da sua equipe, né? Deve ter muita gente boa, com certeza. Você falou 1.000 e poucas pessoas aí sobre gestão, né? 1.400. E o dono, o Otávio, é da área, viu? É apaixonado por tecnologia. Manda um abraço aí, obrigado aí, porque o cara aqui é fera. Bom demais, Otávio, show de bola. Então, muito grato. E para você aqui que está assistindo, que assistiu esse episódio até aqui, não deixe de seguir, marcar aqui o sininho, né? Seguir as nossas redes sociais para o seu conhecimento no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E o agradecimento também vai para a nossa equipe de feras aqui que estão com a gente sempre, o pessoal do marketing, Kelly, o Eldes e também aqui o Gabriel Leal da produção aqui do Para o Seu Conhecimento, sempre arrasando aqui com a produção aqui do nosso podcast fantástico, meu amigo. Muito obrigado, valeu, show de bola.